Hoje vou contar para vocês a história Em Cima e Embaixo, escrita pela Janet Stevens. Olha só como este urso era preguiçoso. Ele tinha muito dinheiro e muitas terras. O pai dele tinha sido um urso de negócios, muito trabalhador e esperto, e deixou tudo para o filho. Mas tudo que o urso queria na vida era dormir. Um pouco mais adiante, na mesma estrada, morava um coelho. O coelho era muito esperto, mas de vez em quando se metia em encrencas. Ele também já tinha tido terras, mas agora não tinha mais nada. Perdeu uma arriscada aposta com uma tartaruga e teve que vender toda a sua terra ao urso para pagar a dívida. O coelho e sua família estavam numa situação muito difícil. As crianças estão com fome, mestre coelho. Temos que achar um jeito de resolver isso, disse a dona coelha certo dia. Então, mestre coelho e dona coelha puseram a cabeça para funcionar e bolaram um plano. No dia seguinte, lá se foi o coelho à casa do urso. O urso, é claro, estava dormindo. Olá, urso, acorde! Sou eu, seu vizinho, o coelho. Tive uma ideia. O urso abriu um olho e soltou um ronco. Nós podemos ser sócios, disse o coelho. Só vamos precisar deste terreno em frente à sua casa. Eu vou dar duro plantando e colhendo. E depois a gente divide a colheita meio a meio. Sim, amigo urso, cada um faz a sua parte. Eu trabalho e você dorme. Hã? Fez o urso. E então, amigo urso, você vai ficar com a parte de cima ou com a parte de baixo? Você é que sabe o que está em cima ou o que está embaixo. Vamos ver, disse o urso com um bocejo. Vou ficar com a metade de cima, coelho. Isso mesmo, a parte de cima. O coelho sorriu. Negócio fechado, amigo urso. Então o urso tornou a dormir e o coelho e sua família se puseram a trabalhar. O coelho plantava, dona coelha aguava e todos capinavam. Enquanto o urso dormia, a plantação crescia. Quando chegou a hora de colher, o coelho chamou: Acorde, urso, você fica com a parte de cima e eu com a de baixo. O coelho e sua família colheram cenouras, rabanetes e beterrabas. Então, o coelho cortou a parte de cima dos legumes, juntou tudo num monte para o urso e ficou com a parte de baixo. O urso olhou para sua pilha e falou: Mas, coelho, você ficou com a melhor parte. Você escolheu a parte de cima, urso, disse o coelho. Ora, coelho, você me enganou. Faça uma outra plantação e desta vez quero ficar com a parte de baixo. O coelho concordou. Negócio fechado. Então o urso voltou a dormir e o coelho e sua família se puseram a trabalhar. Eles plantaram, aguaram e capinaram. Enquanto o urso dormia, a plantação crescia. Quando chegou a hora de colher, o coelho chamou: Acorde, urso, você fica com a parte de baixo e eu com a de cima. O coelho e sua família colheram as alfaces, os brócolis e os aipos. Então o coelho separou as raízes para o urso e pôs a parte de cima em seu próprio monte. O urso olhou para o seu monte e fechou a cara. Coelho, você me enganou novamente? Mas, urso, você quis ficar com a parte de baixo. O urso rosnou.
Você vai fazer outra plantação, coelho. Você já me enganou 2 vezes e me deve uma colheita completa. Desta vez, vou ficar com a parte de cima e a de baixo. Você tem razão, amigo urso, suspirou o coelho. É justo que desta vez você fique com a parte de cima e a de baixo. Negócio fechado, urso. Então o urso voltou a dormir e o coelho e sua família se puseram a trabalhar. Eles plantaram, aguaram e capinaram. Depois tornaram a aguar e a capinar. Enquanto o urso dormia, a plantação crescia. Quando chegou a hora de colher, o coelho chamou: Acorde, urso, dessa vez você fica com a parte de cima e a de baixo. E na frente da casa do urso havia uma bela plantação de milho. O coelho e sua família arrancaram um por um todos os pés de milho. O coelho partiu as raízes embaixo, cortou os pendões do milho em cima e juntou tudo num monte para o urso. Depois, pegou todas as espigas que estavam no meio e colocou-as numa pilha para si. O urso esfregou os olhos. Está vendo, urso? Você ficou com a parte de cima e a de baixo. Sim, senhor urso, foi esse o combinado. Àquela altura, o urso já estava bem acordado. Então é assim, coelho? Gritou ele. De agora em diante, eu mesmo vou fazer minhas plantações e ficar com a parte de cima, de baixo e do meio. O coelho e sua família pegaram as espigas e as levaram para casa. E o urso nunca mais dormiu em época de plantação e de colheita. O coelho comprou sua terra de volta com o lucro das colheitas e ele e Dona Coelha abriram uma barraca de verduras e legumes. Agora o coelho e o urso são bons vizinhos, mas negócios nunca mais. Fim.